Olá pessoal, eu gostaria de fazer esse vídeo falando sobre a lei de Deus e sobre um tema que causa muitas dúvidas, que é que as pessoas dizem que nós somos salvos unicamente pela fé, que não precisa de obras, que os mandamentos de Deus foi abolido, que a lei de Deus foi abolido. E eu tenho um entendimento que é, muitas pessoas já explicaram aqui no YouTube, muitas pessoas têm esse entendimento que eu acho que é o entendimento mais coerente, porque não faz sentido as pessoas falarem que a lei de Deus foi abolida, que nós somos salvos unicamente pela fé, porque a promessa de Deus lá no Antigo Testamento era justamente colocar a lei dentro dos nossos corações. É isso que está escrito lá no livro de Jeremias e é isso que eu vou ler agora com vocês. No livro de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, no versículo, é, a partir do versículo 31 e mais precisamente no versículo 33, Deus promete que faria uma nova aliança com a casa de Israel. Está usando aqui o profeta Jeremias e o próprio Deus está prometendo que faria uma nova aliança e que essa aliança seria justamente colocar as leis no coração das pessoas, na mente das pessoas. É o que está escrito no versículo 33. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não tem como as pessoas te falarem que os 10 mandamentos, mais precisamente os 10 mandamentos de Deus, eles foram abolidos. Não foram. Por que não foram? Porque essa era a promessa de Deus. É isso que ele está falando, que iria colocar a lei dentro dos nossos corações. E é isso que nós vamos ver após o sacrifício de Jesus. Após a morte de Jesus, é quando dá-se início à nova aliança. Agora, claro que tem alguns textos lá no Novo Testamento, quando Paulo está explicando, que dá a entender que a lei foi abolida, que nós, não existe salvação por obras, que nós somos salvos unicamente pela fé. E na verdade é um entendimento errado, as pessoas interpretam errado e sai passando e fica aquela coisa incoerente dizendo, por exemplo, a lei foi abolida, que ninguém é salvo pela lei, porque se a gente, por exemplo, dizer que segue a lei de Deus, estaria debaixo de maldição. Seria mais ou menos isso que as pessoas tentam ensinar, tentam pregar, que nós somos salvos pela fé. Mas quando o Paulo está falando lá de lei, a gente tem que observar que ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando, se a gente observar direito, normalmente os textos que ele fala é obras da lei. Ele não está falando da lei, os 10 mandamentos, ele está falando das obras da lei. E é isso que nós vamos ver agora. Aqui no livro, vamos pegar aqui alguns versículos, eu já deixei aqui separado. Ó, em Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. Ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ele não falou lei, ele falou obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Em seguida, ele diz: ó, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque a função dos 10 mandamentos é apenas mostrar quando a gente erra. Por exemplo, é, um dos 10 mandamentos é proibido assassinar ou proibido adulterar.
Aí quando a gente adultera, essa é a função da lei. Ela apenas mostra que a gente errou, que a gente pecou. Aí lá na antiga aliança vinha as consequências de a gente transgredir a lei de Deus, que no caso de adultério, se eu não me engano, iria receber a pena de apedrejamento. É, além das consequências da lei, nós temos também obras da lei que era necessário fazer na antiga aliança, tipo circuncisão, e que com a nova aliança, essas obras que eram necessário fazer antigamente, hoje não é preciso mais fazer, tipo a circuncisão. E a gente vai observar que muitos desses textos que Paulo está falando de lei, justamente ele está falando de circuncisão, porque isso é compreensível. Na época de Paulo, as leis elas estavam em transição, estavam saindo da antiga aliança e entrando na nova aliança, e era normal que as pessoas tivessem muitas dúvidas. E claro que muitas pessoas iam estar querendo, por exemplo, praticar circuncisão, praticar as festas, sacrifícios. E é isso que Paulo está explicando, que com o sacrifício de Cristo, é, não é mais necessário fazer essas obras, as obras da lei, porque Cristo já teria cumprido essas obras por nós. É, já, já no caso dos sacrifícios, Cristo já é um sacrifício contínuo que serve para a gente todos os dias. Quando a gente peca, antigamente, se a gente pecasse, por exemplo, cometesse adultério, a gente ia ter as consequências da lei. Hoje não, se a gente peca, o que a gente precisa é apenas é, se convencer, vem a lei, né? A lei demonstra para a gente que a gente pecou e a gente apenas, por meio da fé, aí é onde entra a fé, né? A gente basta crer no sacrifício de Cristo e a gente é justificado, que é mais ou menos por aí. Então, o que Paulo está falando em resumo não é da lei, ele está falando das obras da lei, dos sacrifícios, provavelmente as festas, circuncisão, muitas coisas que antigamente precisava fazer e que hoje não é mais necessário, porque Cristo já ocupa essa função. Por exemplo, as pessoas tinham que se apresentar diante do sacerdote e hoje a gente se apresenta diante de Cristo, que ele exerce essa função de sacerdote, de intercessor, que é Cristo quem está exercendo essa função de interceder entre os homens e Deus. Houve uma aproximação. E aqui a gente vai ter vários versículos que a gente entende e chega a esse entendimento. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então era isso que Paulo estava explicando. Não era mais necessário as obras da lei, bastava apenas a fé. A gente peca, a gente tem consciência do pecado, vem a lei, né? E a gente cria a consciência que pecou e a gente vai, aí entra a fé em Cristo, entra a nova aliança, o sacrifício de Jesus. Ó, em Gálatas 2,16 diz assim, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí a gente tem que entender que ele está falando das obras da lei da antiga aliança, porque a gente vai ver lá no livro de Tiago que fé e obras elas andam junto. Hoje nós estamos na nova aliança, mas essa nova aliança ela também tem obras, que é por isso que lá no livro de Tiago a gente vai ver Tiago falando dessa questão de obras, porque a gente demonstra a nossa fé justamente através de obras, não aquelas obras de sacrifício, de circuncisão da antiga aliança, mas aquilo que a gente faz hoje, na atualidade. Aí isso confirma a nossa fé, né? Que realmente a gente tem fé em Cristo, que a gente realmente está vivendo na nova aliança. É, E aqui a gente vai ver, ó, em
Gálatas 3:2, ó, só quisera saber isto de vós, recebeste Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a gente vai ver em vários versículos que ele está falando justamente o termo, ó, obras da lei, não é apenas o termo lei. Claro que algumas vezes ele usa somente o termo lei, mas se a gente analisar o contexto, a gente vai chegar à conclusão que ele está falando das obras da antiga aliança. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, Gálatas 3:5, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí ele está falando aqui que justamente que agora, na antiga aliança, que o que não impera, que não era mais necessário eles praticar as obras da lei, porque eles estavam ali na nova aliança e que era essa nova aliança justamente baseada na fé, né? Fé em Jesus Cristo. É, todos aqueles, pois, que são das obras da lei e estão debaixo da maldição. Olha, é interessante que as pessoas usam muito esses textos para dizer que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Não tem como. Ele não está falando dos 10 mandamentos aqui. Pode observar que ele está usando justamente o termo, obras da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E ele está sempre usando o termo obras da lei. Então, o que Paulo condenava era obras da lei, e não os 10 mandamentos. E então a gente pode ter uma certa certeza disso, porque a gente vai ver em vários outros versículos durante o Novo Testamento ele citando a lei, como é o exemplo aqui de Efésios, lá no livro de Efésios. Vou pesquisar aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6:1. No livro de Efésios 6:1, Paulo está citando a lei. Como é que os 10 mandamentos foram abolidos e ele está citando a lei? Seria uma incoerência, ó, porque ele diz aqui, ó, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque honrar pai e mãe era um dos 10 mandamentos, e justamente porque por trás desse mandamento tinha uma promessa, que quem honrasse pai e mãe, né, teria os dias prolongados, né? E Paulo está citando justamente um desses 10 mandamentos. Então, se Paulo fosse contra os 10 mandamentos, seria já uma incoerência. Então, realmente, o que Paulo está falando, explicando ali nas cartas, era justamente sobre as obras da lei. Sobre aí entra sacrifícios, provavelmente festas. Alguns colocam aqui o dia de sábado, apesar de que eu acho que eu ainda não parei para fazer um estudo mais específico sobre o sábado, mas se hoje, na atualidade, a gente guarda o domingo, se hoje a gente folga no domingo, o mais coerente, se a gente, olhando pelo lado que a gente é cristão, seria muito mais melhor e mais agradável a Deus que a gente guardasse o sábado, tendo em vista que o sábado é um dos mandamentos de Deus e a Bíblia durante todo ali o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus ali falando sobre a questão do sábado. Eu não parei para fazer ainda um estudo específico sobre o sábado, mas vou fazer um estudo mais aprofundado e futuramente eu quero trazer aqui também. E Paulo, ele está citando aqui em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 e 2, que fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então não faria o menor sentido. E assim a gente vai ver outros textos também, como lá no livro se eu não me engano, é 1 João, que fala justamente de guardar, que aquele que teme a Deus, que ama a Deus, guarda os mandamentos do Criador. No livro de Apocalipse também a gente vai ver textos semelhantes. Aqui, ó, no livro de Tiago é a mesma coisa.
Porque as pessoas dizem, porque a gente é salvo unicamente pela fé, que não precisa obras. E não é bem assim. Assim como na antiga aliança tinha as obras de antiga aliança, a nova aliança também tem algumas obras. Tem aquilo que nós fazemos hoje, nós que somos cristãos, né? Que é isso que Tiago explica nas cartas dele sobre a questão das obras. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Tiago está dizendo que a fé sem obras não pode salvar ninguém, porque é justa fé e obras, elas andam juntas. É através das obras que a gente demonstra que a gente tem fé. E é isso que o Tiago ele explica nos versículos seguintes. Portanto, assim como o corpo, em Tiago 2,26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta, porque fé e obras caminham juntas. E quando a gente entende isso, que Paulo ele não estava condenando os 10 mandamentos, ele estava condenando as obras da lei, aí todos os demais versículos eles vão se encaixando. A gente começa a ter uma compreensão melhor da palavra. Por exemplo, as pessoas usam muito um versículo lá que diz, lá nos primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, que Jesus diz o seguinte, que eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Aí as pessoas usam justamente esse versículo para dizer que Jesus já cumpriu a lei e que a lei de Deus foi abolida. Não, Jesus falou justamente o que? Eu não vim abolir, não penseis que vim abolir a lei. Eu vim cumprir. Por quê? Porque é impossível a gente viver no mundo sem pecar. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos pecamos. Apesar de que nós temos o mandamento de Deus, mas em algum dado momento da vida, todos nós, a gente peca, né? Todos nós, a gente já cometeu erros. Por isso que é necessário vir Jesus Cristo para cumprir a lei de Deus por igual, né? 100%, porque isso é uma missão impossível para nós seres humanos. E foi isso que Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E fecha justamente o texto, ele se encaixa justamente com a promessa de Deus, lá que está escrito lá no Antigo Testamento, em Jeremias 31, 33, que fala que Deus colocaria a lei dentro dos nossos corações. E a gente vai ver lá em Hebreus também que eles vão citar justamente essa questão, porque após a morte de Cristo foi o que se cumpriu. A lei ela passou a estar dentro da gente, né? Quando a gente peca, a nossa própria consciência, o Espírito Santo de Deus, ele toca na gente e já nos mostra que a gente pecou, porque a lei de Deus ela está dentro da gente e o Espírito Santo de Deus ele está sempre conversando a gente disso, ele está escrevendo a lei do Criador, os mandamentos do Criador dentro da gente. Outra coisa, as pessoas costumam citar um versículo que diz que a lei agora é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é um versículo que está escrito nos Evangelhos. Eu não lembro o livro e o capítulo de qual, mas está escrito nos Evangelhos que a lei agora seria justamente essa, que amar a Deus. As pessoas têm que ter a compreensão. Quando esse texto está falando, ele está explicando justamente que ah, sobre os 10 mandamentos, porque é um resumo dos 10 mandamentos, porque os 4 primeiros mandamentos, se a gente parar para olhar, os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que se referem a Deus e os outros 6 mandamentos são os mandamentos que se referem ao próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nada mais é do que um resumo dos 10 mandamentos, porque os 4 mandamentos é referente a Deus e os 6 mandamentos seguintes é referente ao próximo. Claro que se você ama o próximo, aí você não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai adulterar e etc. E se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar a Deus, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai pegar o nome do Senhor em vão, o nome do Criador em vão, não vai usar o nome de Deus em vão
e vai, consequentemente, guardar o sábado, tendo em vista que entre os 10 mandamentos está o sábado. Apesar de que existe várias explicações sobre a questão do sábado. Dizem que hoje não seria mais necessário guardar o sábado, porque Cristo seria o nosso descanso. E como eu já falei, eu não me aprofundei mais nessa questão, porque são pontos que realmente são difíceis de entender, mas eu vou me aprofundar um pouco mais, vou trazer aqui um estudo também referente a isso. Voltando sobre a questão dos mandamentos, ó. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: ó, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, João aqui está justamente falando sobre a questão dos mandamentos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, se os 10 mandamentos de Deus fossem realmente tivessem sido abolidos, não faria, ficava incoerente, entendeu? Que a própria Bíblia falar que os mandamentos foram abolidos e em outros versículos está justamente falando dos mandamentos do Criador. Então, os 10 mandamentos não foram abolidos. O que Paulo está falando é obras da lei. Obras da lei é uma coisa e a lei em si, os 10 mandamentos, é outra coisa. Que é isso que Paulo condenou, foi obras da lei, não foi os 10 mandamentos. Mesma coisa fala em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma outra vez fazendo uma referência aos mandamentos do Criador. Então, é isso que as pessoas ficam dizendo, a lei foi abolida, que nós somos salvos pela fé. Aí quando vai, por exemplo, falar contra, por exemplo, contra a igreja católica, que é uma igreja que pratica muito a idolatria. Não pode praticar. Aí pega justamente um dos mandamentos do Criador. Não pode praticar a idolatria, porque é o segundo mandamento: não fareis imagem de escultura, não terás outros deuses. Então, aí depois diz, não, a lei foi abolida. Aí fica aquela coisa incoerente. Ora, se a lei tivesse sido abolida, se os 10 mandamentos tivessem sido abolidos, é claro que não iria existir crime, né? Não iria existir o, o, o pecado. A pessoa poderia, por exemplo, fazer imagem de escultura, poderia adulterar, poderia roubar, poderia cobiçar e não estaria pecando. O mandamento não foi abolido, bastaria apenas a fé. Então é por isso que fica essa coisa incoerente. E quando a gente entende isso, aí os textos eles se encaixam, né? Porque a lei de Deus ela continua em vigor, claro, foi essa a promessa de Deus colocada dentro dos nossos corações e todos os textos eles vão se encaixando. A mesma coisa fala em Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Outra vez fazendo referência aqui aos mandamentos do Criador. Então a lei de Deus não tem como ela ter sido abolida. A gente tem que entender, as pessoas têm que entender isso. E fé e obras, elas também andam juntas, porque as pessoas dizem que não precisa de obras. E na verdade, segundo Tiago, sim, é através das obras que a gente demonstra que tem fé.